Fala aí, galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um esclarecimento bastante recorrente, especialmente por parte daqueles atletas que treinaram já em outras assessorias, que têm outras experiências. Nós vamos falar sobre o protocolo de testes e mapeamento de zonas que nós utilizamos aqui na Iron. Mas, antes disso, aproveita e ativa aqui para tu não perder nenhum vídeo, nenhuma das resenhas quando eu vier aqui no YouTube trocar uma ideia com vocês, tá bem? Mas vamos lá. Aqui na Iron a gente não faz teste de 3 km, a gente não faz teste de 5 km. Nós temos um protocolo composto de 3 sessões de teste. Nós utilizamos os testes de 1 km, que é o único teste que a gente faz aqui ainda com distância, e depois eu explico por quê. Então, teste de 1 km, teste de 12 minutos e o teste de 30. E analisando o resultado desses 3 desempenhos, alguns corredores mais iniciantes vão fazer apenas 1 km e 12 minutos. Alguns iniciantes vão fazer apenas 12 minutos, mas de forma geral os corredores mais experientes, maratonistas, atletas de triatlon, eles vão fazer 1 km, 12 minutos, 30 minutos. Por que isso? Pelo seguinte, pensa comigo aqui, tá? Quando eu tô fazendo um teste de 3 km, 3 km pode representar bastante coisa, né? 3 km para quem, né? 3 km pode ser para um atleta que vai performar isso aí na faixa de 13:10, 13:20 de pace. Então esse cara vai fazer um teste de 9 minutos. E eu posso ter também Joãozinho e Mariazinha que estão começando a correr e tudo mais, e eles vão fazer a 8 minutos por quilômetro o teste de 3 minutos. Então esse cara vai ficar 25 minutos em esforço máximo. E aí, o que eu quero, né, como um teste principal? Eu quero identificar a velocidade ou pace de limiar anaeróbico desses atletas. Então eu preciso de uma exposição relevante, similar e validada de acordo com os testes de rampa. Eu preciso que essa pessoa não passe mais do que 10 a 12 minutos em exposição a alta intensidade. Por isso usamos um teste físico de 12 minutos. Tá? Um teste fixo, de pré-fixado em 12 minutos. Além disso, nós temos ali, então, para o limiar anaeróbico, o teste de 12, que é o nosso teste central. Antes dele, a gente tem aqui, mais intenso, o teste de 1 km. E por que? Mas 12 não usa distância e 1 km vai usar? Sim, vou usar distância porque a variação ela não fica tão expressiva. Um atleta muito veloz vai fazer em 3 minutos, um atleta muito lento vai fazer em 8. É pequena diferença. São 5 minutos, não são 20 minutos, né? E em cima disso, nós queremos verificar a capacidade de reserva funcional, a potência anaeróbica, a capacidade de sustentação, porque isso vai me ajudar a entender o tipo de treino intervalado que esse cara vai tolerar, executar e também o tipo de recuperação que ele vai demandar. Porque muitas vezes a pessoa não consegue desenvolver ritmos expressivos para além do seu limiar anaeróbico. Acontece muitas vezes, né? O cara fez 4,5 no teste de 12, 4,20 no teste de 1 km, né? E então isso já me dá sinais de como ajustar e conduzir esse treinamento, né, acerca da exposição à alta intensidade que esse indivíduo demanda. Agora, o teste de 30, que é o nosso terceiro teste, ele vai falar sobre a potência aeróbica. Porque quando nós estamos falando, por exemplo, de correr uma maratona, ou de fazer pacing para uma prova de 21 quilômetros, muitas vezes eu fico com uma alta capacidade de correr no limiar anaeróbico, uma velocidade de correr numa velocidade expressiva no meu limiar anaeróbico, mas depois de 15 minutos eu tenho uma queda muito brusca de rendimento, né? Algumas pessoas têm a curva daquele gráfico clássico de intensidade, né? Onde X é o tempo e Y é a intensidade. O cara começa bem forte, a curva dele cai muito brusca. E o ideal, o que nós queremos, né, para um atleta, para um bom maratonista, um bom corredor de meia maratona, é que começando aqui no Y bem alto, ele vai perdendo o mínimo possível, né? Então a gente consegue montar essa curva com os 3 testes.
potência aeróbica aqui no alto, potência anaeróbica aqui no alto, o limiar anaeróbico e a potência aeróbica, ou então pá, aqui, né? Então, por isso que nós utilizamos 3 testes e eu vejo que com 3 quilômetros, primeira coisa, né? Teste de 3 quilômetros, a gente vai ter pessoas fazendo quase um teste de 30, pessoas que ainda vai faltar distância para fazer um teste de 12, né? Então ele acaba sendo, se eu coloco a turma aqui para fazer um teste de 3 quilômetros, eu vou ter atletas que vão ter um teste de 8 minutos, de 9 minutos e de 25 minutos para achar a mesma métrica de limiar anaeróbico que vai se apresentar num teste bem feito a cerca de 12. Então fica, sabe, assim, é muito complicado a gente utilizar esse valor pré-fixado de teste de 3 quilômetros, tá? Cientificamente, ele não é muito interessante não, tá beleza? Mas é por isso que nós trabalhamos com 1 quilômetro, 12 minutos e 30 minutos e nós geramos o laudo posterior de condicionamento, porque além de entender bem as zonas de treinamento, a gente consegue entender qual será o treinamento mais efetivo. Entendido? Então assim, ó, teste na planilha é guerra. Tem que alimentar, tem que dormir bem e tem que entregar 100% ali, hein? Entendido? Bora treinar.